Gente, eu vou dar as boas-vindas a todo mundo por conta do início da nossa atividade da Casa de Cultura, com a aula inaugural do dia. E queria dizer que nós trabalhamos bastante duro para poder ver se a gente oferecia para vocês coisas de melhor qualidade possível e para todos os nossos estudos serem bastante interessantes e que despertasse curiosidade para todos e que a gente pudesse absorver bastante de tudo que a gente vai poder ouvir e poder trocar entre nós. E eu queria dar as boas-vindas a todos e passar a palavra aqui para si. Olha, as boas-vindas que eu queria dar para o pessoal que começou agora, que está entrando no programa terapêutico de agora, um mês atrás para cá. Mas a grande maioria não deu para se inscrever, porque a lista de espera já estava grande e tal, então acho que não, apesar de sempre haver desistências, infelizmente, a gente nunca pode prever o número de pessoas que viriam ou não. Então, mas eu estou vendo que, eu acho que dos que começaram agora em fevereiro ou um pouquinho depois, a única que está presente, que eu tenho impressão, é a Maria Cecília Boscareiro. Então, boa-vinda, você está representando todos os outros, tá bom? Bom, boa noite, eu sou Eduardo Peion, quem porventura não me conhece, me coube aqui apresentar o professor psicanalista Jurandir Freire Costa, que não precisaria de apresentações, né, Jurandir, mas a gente perguntou para ele, como é que você quer que te apresente? Ele disse, psiquiatra, psicanalista do Círculo de Psicanálise do Rio de Janeiro, professor titular e aposentado do Instituto de Medicina Social. E aí eu, por minha conta, vou complementar alguns atributos, mas vou roubar 2 minutos, eu sei que vocês estão ávidos para escutá-lo. Jurandir, pai da nossa querida Cecília, amiga de muitos aqui, os que estudaram na PUC na década de 90, a psicologia, e através da minha amizade com a Cecília que o meu contato com o Jurandir começou, e a gente então acabou também tendo trocas aí possíveis no campo da psicanálise. O Jurandir participou da minha banca de doutorado, que eu não canso de agradecê-lo, foi muito importante para mim. E é importante a gente lembrar que, a gente comecei falando do Jurandir, professor titular aposentado do Instituto de Medicina Social, que ele é um dos fundadores, junto com o Joel Birman, Roberto Machado, e que nessa época ele publicou um livro que completou 40 anos, Jurandir agora, Ordem Médica e Norma Familiar, que é um livro que eu acho que traz assim, para o Brasil essa visão de medicina social, de uma análise aí da influência, realmente esse poder para o que ele tem de bom e para o que ele tem de mal, da força do saber médico em cima das famílias e na constituição da família burguesa no Brasil. É um livro muito importante, entre muitos outros que o Jurandir tem. Eu vou citar só mais 2 que me tocam muito pessoalmente, que é o Redescrições da Psicanálise, que na verdade é uma coletânea organizada por ele, mas que tem um artigo que também me tocou muito na época, década de 90, final da década de 90, porque é um artigo que o Jurandir dialoga com a filosofia da linguagem, com a filosofia analítica, com Richard Rock, com Wittgenstein, com Austin, os grandes pensadores, e aí a gente sabe quanto a psicanálise tem essa interseção com a linguagem. E um outro livro que eu também li com muito prazer foi o Vestígio e a Aura, e aí já num diálogo com Walter Benjamin, com um pensamento complexo, e eu acho que é isso que é muito importante da presença do Jurandir aqui. Ele vai falar sobre metapsicologia do ego, mas a gente sabe que é um pensador que articula a psicanálise nas suas diferentes possibilidades, e eu acho isso extremamente rico, ainda mais porque a gente está numa instituição que não se chama Instituto Freud, se chama Instituto Cultural Freud, que tem essa
na sua base, aí, no ideário dos fundadores, esse diálogo da psicanálise com a cultura. Então a gente está muito feliz de tê-lo aqui, Jurandir, pela segunda vez, né, em 2005, ainda na nível de Mendonça, você fez uma apresentação para a gente. E é isso, te passo a palavra, já tomei muito tempo, muito obrigado. Bem, eu queria agradecer a Vera pelo Estrela, o convite que foi feito, e a mediação do Edu, né, quanto autor, com quem já tenho, como disse, uma intimidade de outra ordem. Criança. Então, para falar sobre alguma coisa, eu propus falar sobre aquilo que eu estou pesquisando. Eu vou pedir um pouco de desculpa a vocês, porque isso vai ser uma coisa um pouco árida. É o que acontece com metapsicologia. Ela é diferentemente de clínica ou de psicanálise aplicada, onde normalmente a gente tem temas mais candentes, personagens teóricos também, que fascinam mais, né? Metapsicologia é a parte mais dura, né? É a sistematização de conceitos. Em geral, isso é feito na tonalidade que não é, ou seja, das mais entusiasmantes. No entanto, eu, quando falei com o Edu, eu queria dar para vocês aquilo que eu acho que eu tenho, no caso, de má confiança na qualidade do que eu estou fazendo, que é pesquisa, que é releitura em Freud, da noção de ego. Né? Vocês vão perguntar por que isso? É claro que o pé é na clínica. Né? É claro que essa releitura do ego em Freud é para tentar nos ajudar a lidar com esses casos que nós, analistas, né, estamos falando e há um bom tempo, 20, 30 anos, que são as chamadas novas patologias, qualquer que seja o nome que a gente dê, personalidade como se, anti-analisando, casos borderline, né? Estados limites, em suma, o nome que é dado a esses casos depende muito de cada escola, depende muito da maturidade intelectual de cada autor, né, que nomeou, mas tem alguma coisa em comum, é que todos estão de acordo que o esquema de abordagem da neurose, seja na clínica, na teoria, é qualquer coisa que é contestado pelos casos práticos, né? Em particular, a ideia do recalque. Né? A ideia do recalque pressupõe que existe qualquer coisa que, pela transferência, vai emergir e que vai ser mais ou menos atrelado ou trabalhado pelo trabalho de interpretação, de pontuação, de intervenção, qualquer coisa que a gente acha que o analista tem que fazer no análise. Né? Muito bem, nesses casos, que às vezes a gente pode chamar casos de não integração do eu, se for um winnicottiano, ou de falso semblante, ou do que quer que seja, esses casos a gente vê que não é propriamente assim. Né? E que a gente, como analista, tem que adotar outro tipo de atitude. Esse outro tipo de atitude também vem sendo muito discutido, né? Porque para uns não é análise, é terapia. Né? Para outros é passagem ao ato do analista. Né? Para outros é atividade de secretariado da neurose, como alguns dizem, muitas vezes de maneira meio irônica. Né? Para outros não encaram e dizem, não, ali o analista tem uma atividade de suplência, uma atividade de suporte, é qualquer coisa que vai se passar, né, que se aproxima mais ou menos daquilo que o Winnicott chamava de holding, ou de handling, aquela atividade de acolhimento que ia permitir, se fosse o caso, no momento seguinte, de você proceder à interpretação. Acontece que entrar de cara nesses casos, né, com a ideia de que eu vou interpretar qualquer coisa recalcada em função da transferência, isso aí é dar tiro na água, né? É realmente perder tempo, saliva e boa vontade do analisando. Não é assim que as coisas se passam para essas pessoas, e em função disso, uma quantidade enorme de trabalhos vieram na esteira da dificuldade. Alguns foram estudar o quê? A angústia.
outros foram estudar o quê? O declínio do simbólico, outros foram estudar o quê? A crise do semblante, outros foram estudar o quê? A personalidade narcísica, que é o mais antigo, que vem da psicanálise americana, né, dos anos 50, 60 já, àquela altura. Outros vieram, quer dizer, em suma, estudar dos mais diversos aspectos o que é que poderia ser esses quadros, que exigiria da gente uma outra posição, né? Uma posição que para muitos de nós é desconfortável, para outros é compulsória, mas a minha aspiração é que a gente se sinta tanto à vontade quanto possível. E nós somos chamados, ao meu entender, a fazer intervenções que são tudo menos intervenções de protocolo analítico dos anos 40, 50, 60. Né? Passa muitas vezes por contato com família, passa muitas vezes por atendimento o tempo inteiro fora da sessão, não tem hora, não tem dia, não tem fim de semana, passa muitas vezes por intervenção na vida prática das pessoas, entendendo? Passa por uma série de atitudes e de condutas, e essas atitudes e condutas, muitas vezes, elas parecem que não têm lugar na teoria analítica. Elas parecem que não cabem no que a gente define até agora como sendo a metapsicologia, digamos, respeitável, né? A metapsicologia emblemática. É desse aspecto que nós, eu e um grupo de pessoas que eu estou estudando, né, eu coordeno, a gente resolveu pegar um ângulo. Em vez de pegar a transferência, em vez de pegar a angústia, em vez de pegar isso, aquilo, vamos pegar o ego. Né? Minha hipótese é de que na natureza do ego, tem alguma coisa a ver com a formação, a construção do ego, é a maneira como essas pessoas estruturam o arranjo narcísico delas, ou seja, que é sempre precário, é sempre instável, é sempre difícil, e sobretudo extremamente doloroso, né, para quem está vivendo aqui. Então, em função disso, é que eu comecei a ter esse projeto de trabalho sobre a natureza do ego. Eu resolvi pegar Freud, podia ser qualquer um, mas é porque é um autor que eu me sinto mais à vontade. Não significa que a gente deva estar entendendo, ser fiel a Freud, se ajoelhar todo dia, ou bater continência, ou se benzer. Quer dizer, não é isso, né? Psicanálise não é fanatismo, psicanálise não é seita, né? Psicanálise é a investigação sobre a verdade do humano. Consequentemente, se eu me remeto a ele, é porque eu me sinto mais à vontade no trânsito com a obra freudiana e porque, inegavelmente, é um autor genial. Né? Em função disso, o que eu queria propor a vocês é uma reflexão sobre algum modelo de ego freudiano, porque isso tudo está em andaime. Isso tudo é um canteiro. Né? Então, se daqui a um ano, 2, por acaso eu tivesse a ocasião de encontrar vocês, talvez essas hipóteses já tivessem um pouco modificadas. Eu estou nesse estado, nesse ponto do trajeto, né? E vou colocar para vocês para ver o que vocês acham, da maneira tão rápida quanto possível. Seja como for, só para servir um pouco de baliza, eu vou fazer um desenhozinho aqui do que seriam, digamos, 4 concepções básicas de Freud, para que a gente pudesse analisar cada uma delas e ver o que elas acrescentam ou o que elas ajudam a gente a pensar sobre esses quadros, certo? Então, a primeira é a concepção clássica, é a primeira de Freud, dos primeiros estudos dele, desde o projeto de psicologia científica, né? Freud tinha, então, mais ou menos esse desenho do aparelho psíquico, né? Que eu vou explicar um pouco a vocês, eu quis fazer isso aqui, que é o primeiro. Esse é o ego de Freud até os anos 10, 12, por aí. O que é isso aqui? Isso aqui é um aparelho psíquico. Isso aqui é o que Freud chamava de Phi. Isso aqui é o que ele chamava de ômega. Aqui é o que ele chamava de Psi. Aqui é a injunção da pulsão, são as pulsões. E isso aqui seria o ego dele.
O ego seria uma espécie de ego-rede, feito rede de pescar, ego-dique, ego que barrava o excesso pulsional. E Freud queria barrar esse excesso pulsional para manter a homeostase do psiquismo. O que é que significa manter a homeostase do psiquismo? Sem esse ego, a pulsão podia investir lembranças, entende? Que ou fossem confundidas com percepções da realidade, porque é aqui que se passa o aparelho percepção-consciência. Né? Aqui está o estímulo físico, digamos, essa forma de energia que está vindo aqui. E aqui está a consciência ou a qualidade desse estímulo, que é o ômega, que é o qualia, que é luz, em vez de ser calor, em vez de ser as diversas formas de energia, movimento cinética, energia térmica, isso. Então, aqui está um estímulo que eu digo que é uma jarra. Isso, Freud dizia, é preciso que exista isso aqui, porque segundo o desejo, se o desejo investe na lembrança de uma jarra, daqui a pouco ele está confundindo aquilo com a realidade. Isso vai quebrar e arrebentar a homeostase psíquica. Então, em primeiro lugar, ele queria o ego para isso. O ego para impedir que a gente confundisse o que é aquela lembrança, entendendo com o que era. Ou então ele queria o ego, porque se por acaso esse ego investisse alguma representação que fosse proibida, uma representação que fosse ameaçadora para o aparelho psíquico, esse ego também ia afastar pelo recalque. Por exemplo, complexo de Édipo, desejo parricida pelo pai, desejo incestuoso pela mãe. Se vai investir uma lembrança dessa, né, com a força da pulsão, o ego também se encarregaria de recalcar, a fim de deixar a homeostase psíquica funcionando. Esse esquema é um esquema que funcionou até 1910, 1911. Né? Esse esquema aqui, nesse esquema, o ego ele é portador de pulsão que lhe é própria, diferente da pulsão sexual. Ele chamava de pulsão de autoconservação, pulsão de sobrevivência. E qual é a diferença da pulsão sexual para a pulsão de sobrevivência, que depois eu vou mostrar, é que as duas têm uma relação diversa com o que eles chamavam de princípio de realidade. A pulsão do ego ela obedece ao princípio de realidade. Se não obedecer, morre o sujeito. Ela tem que se curvar. A pulsão sexual, não. Ela pode se refugiar na fantasia e ter, digamos, uma vida clandestina. De maneira que a realidade está me exigindo qualquer coisa, eu estou fazendo de conta que eu obedeço, mas cá o meu gozo está escondido. Está lá nas fantasias, que eram aquelas que ele começou a falar logo, as fantasias histéricas, todos os casos clínicos dele. Né? Então vejam que isso aqui é qualquer coisa que Freud mantém como sendo o esquema dele, sendo que no meio do caminho tinha uma pedra. Acontece que ao falar desse esquema e dizer que isso aqui servia para recalcar justamente essas pulsões, né, subordinada, que é o sexo, que é esse excesso, ele diz que sempre veio, que vai manter, no meio do caminho, enquanto ele estava desenvolvendo, isso aqui é como se fosse um campo magnético, é outra tradução disso. Isso aqui é uma concepção mais hidráulica, mais, né? Isso aqui é como se o ego fosse uma rede articulada de representações particularmente investida que funcionasse como imã. Qualquer coisa que se parecesse com a representação A, vamos supor A1, né? Em vez da mãe desejada, você tivesse, sei lá, qualquer coisa que lembrasse a mãe desejada, ela era atraída e caía sobre o recalque e assim por diante. Esse esquema é o esquema que a gente tem para entender as primeiras leituras dos casos clínicos de Freud. A maioria dele na psicopatologia, na psicoterapia da histeria e os casos de fobia do pequeno lanche, né, etc. Bem, só que nesse meio caminho, então aqui a gente tem o que a gente pode chamar, né, uma percepção, uma imagem do ego, e é essa imagem do ego, como fundador do recalque, é essa imagem do ego que a gente pergunta, ela é certa quando a gente vai intervir nesses casos. Existe esse ego, digamos, bem formado, numa gramática limpa, se você quiser,
que recalca e que a gente tem que abrir uma brecha, né, pelo dispositivo, pelo setting analítico, para que isso venha a gente interprete. Né? Essa imagem do ego é justamente a imagem que, em muitos casos, ela não serve. Ela não serve em primeiro lugar, porque não é esse esquema do recalque que vem. Em segundo lugar, porque quando a gente pega certos casos, o que a gente percebe é algo muito curioso. Freud, nesse início aqui, levantava a ideia de que a sexualidade podia ser traumática. Tanto podia ser traumática que ele criou a histeria, dizendo que era um trauma, pensando que era o pai que seduzia. Depois ele disse que era a própria imaginação das meninas, né, da garota que ele analisou. Então a sexualidade tinha essa potencialidade de traumatizar. E o traumatismo, o que fazia? Desorganizava isso aqui, criando como contrapartida os sintomas. E para Freud eram três, era bem claro. Né? Você tinha os sintomas neuróticos, o sintoma da formação defensiva, ou seja, em que o sintoma colava a pessoa e não tinha diferença, como no caso obsessionais, ou então tinha a boa saída que era a sublimação. Então, entre recalque, formação defensiva, reativa e sublimação, era esse o esquema. A sexualidade era o fator traumático. Né? Muito bem, o que acontece é que com esses casos que eu estou falando, qual é a observação que a gente tem? É que o princípio da realidade também traumatiza. Ou seja, isso que aparentemente está colado com a pulsão do ego, nesses casos se descola. E vamos dizer, mas que princípio da realidade? O princípio da realidade é o refinamento do princípio do prazer. Pouco importa. O princípio da realidade é tudo aquilo que o processo secundário que a gente tem, ou seja, a lei da não contradição, as convenções e regras de funcionamento, das necessidades, etc. Isso que a gente chama de realidade, né? Isso que norteia a fundação do convívio humano e o equilíbrio psíquico, isso bate nessas pessoas com uma força que é desorientadora. Então, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com as pessoas amigas, tem ou não interesse libidinais, amostra, uma prova ou não consegue, ou mal consegue tomar conta de si, do corpo próprio. Ele não consegue, o mundo parece que é demais. O mundo parece que é excessivo na demanda. De andar, de pegar um computador, de abrir, de enfrentar a competição de um trabalho qualquer, de ter a disciplina de terminar um curso. Tudo isso que a gente chama de semblante da realidade, todas essas regras, em que não necessariamente estão libidinalmente investidas, é uma espécie de demanda para a homeostase da pessoa de conservação, essas pessoas fraquejam. E é quando eu disse para vocês, é aí que muitas vezes você vai ter que intervir e dizer, faça assim. Entende? Não, isso não. Eu não estou conseguindo, eu estou parado dentro do computador. Eu digo para você, haja. Se você botar a mão, acabou a fantasia, o computador, você já sabe como lidar com ele. Enquanto você estiver distante, se colocando nessa posição, como se fosse uma criança, estivesse no aeroporto de Pequim, em época de coronavírus, então, enquanto você estiver assim, você não vai conseguir. Agora bote a mão que sua habilidade vai me ensinar. Pegue no teclado. Estou dizendo que é um exemplo. Né? Exemplo de pessoa que tem teclado. Né? Pronto. É isso que eu estou chamando, que alguma coisa começa a não funcionar exatamente como esse esquema. E Freud sabia. Não é? Freud sabia. Ele sabia, e tem 3 momentos antes de Freud criar o segundo passo na organização egóica dele, que é o da introdução ao narcisismo. Entende? Que é esse boneco horroroso, mas tudo bem, explicando. Tá certo? O que acontece é que aqui o ego era uma espécie de agência impessoal formada de representações. Quando chega no narcisismo,
Freud dá uma espécie de formato antropomórfico. Ele é um limite, que é o limite da superfície corporal. E ele é constituído de libido. Ele é sexualmente vestido. Ele vai até dizer, vocês sabem, só lembrando, que sem esse envelope libidinal não é ego. Né? O ego, então, que aqui era uma rede, era um dique pessoal formado por representações que asseguravam a sobrevida ao ego, atendendo à pulsão. Aqui o ego passa a ser, ou ser qualquer coisa, que também é sexualizado. Até aqui ele só reprimia a sexualidade. Aqui agora ele ganha uma natureza sexual. Vocês vejam que isso aparentemente não significa nada, mas é uma mudança enorme na metapsicologia freudiana, na maneira como você vai analisar. Por que é que ele deu essa virada? Tem 3 fatores. O primeiro fator é um fator conhecido historicamente, que é a briga com Jung sobre a natureza da psicose. Jung dizia, tudo bem, neurose é sexual, psicose não tem nada a ver. Como é que você vai explicar esse delírio desse jeito? Freud dizia, minha deusa libido precisa ser ligada. Eu vou ter que mostrar para ele e para os companheiros que a psicose também não escapa à sexualidade. Freud pega a memória do doente de nervos, do presidente Schreber, né? É um caso, e começa a ler esse caso do presidente Schreber e diz o seguinte, sabe o que acontece? Você tem razão quando diz que a psicose tem algo a ver com o ego. Mas sabe por que tem a ver com o ego? É porque o ego está sexualizado. É porque esse ego é narcísico. É porque esse ego, ele ultrapassou, se você quiser, aquela condição de representante exclusivo da pulsão de sobrevivência e se sexualizou. Ele se sexualizou e pelo fato dele ter sexualizado, ele começou a ter com o médico Flechsig, etc., etc., uma relação homossexual, e para recalcar isso aí, ele teve que se cindir e criar o delírio, que é aquele delírio do presidente chileno, né? O delírio de que ele copulou com Deus para dar origem a uma outra raça, porque essa que está aqui é mal costurada, são os termos dele. Vamos ver que, né, tem método na loucura, né? Muito bem. Acontece que, fazendo isso, evidentemente, Freud tirou uma explicação descabelada, não tem nada que ligar anseio homossexual com psicose. Isso, se tivesse todos os casos anteriores, do homem do errado, do homem dos lobos, ele já tinha descoberto isso. Isso aí não convence ninguém, é uma explicação a meia boca. O fato foi que quando ele disse isso, de repente, entende? Quando ele disse isso, de repente ele se deu conta de que havia mais sexualidade no ego do que ele imaginava. Isso ele já vinha tendo indícios antes. Por exemplo, em Totem Tabu, ele diz que o pensamento animista mágico do pai da ordem é narcísico, é onipotente, é megalomaníaco, né? E, sobretudo, no caso de Leonardo da Vinci, que ele estuda, uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci, que é um caso que tem uma particularidade muito especial. Não é relatório biográfico, como do Schreber, não é relato de parente, como no caso do Pequeno Hans, não é, se vocês quiserem, sintoma apresentado, é uma lembrança de infância, é a análise clínica de um devaneio que o Leonardo da Vinci teria relatado na biografia. E qual é a curiosidade desse caso de Leonardo da Vinci? É que enquanto Freud está com esse esquema aqui, no caso de Leonardo, ele mostra que Leonardo da Vinci era um menino que foi criado por uma mãe que não era a mãe verdadeira dele, né? A Albiera, a mãe dele não conheceu, e esse menino ficou tão apegado à mãe, de tal forma apegado à mãe, o vínculo foi tão grande que ele não conheceu o pai, que ele passa, então, Leonardo, a ter um devaneio. Ele é bebê
e chega então uma ave, que é um milhafre, alguns disseram que era abutre, mas depois se viu que não era, e ele vê o prazer que tem no abutre botar a cauda na boca dele. Freud diz, é a mãe fálica, e ele é o bebê que continua com o devaneio de ser amamentado. Então, o ego aí, vocês vejam que aparece numa forma bifacetada da mãe e do bebê. E na forma de prazer, não na forma de repressão ao prazer, como aqui. A segunda coisa é que Freud vai dizer, bom, mas isso aí era o devaneio de Leonardo. E a vida do Leonardo? Na vida do Leonardo se repete a mesma coisa. Ele é um grande mestre, evidente, e ele tratava os discípulos como se fossem os filhos dele. E ele identificado com a mãe. Consequentemente, nesse caso clínico, que é a lembrança de infância de Leonardo da Vinci, Freud começou a dizer o seguinte, peraí, tem um ego aqui que não se apresenta exclusivamente como rede que vai recalcar a pulsão, pelo contrário, ele libera. E ele está identificado nas duas pontas, não é uma esteira só, não é simplesmente um campo magnético que expulsa o sexual. É uma coisa que o sujeito assume e faz com que ele tenha prazer como mãe, prazer como bebê. Isso, esse complicador, levou Freud, na introdução ao narcisismo, a fazer essas afirmações sobre o caráter sexual. Tanto a ideia do pensamento mágico, quanto a ideia das identificações duplas de Leonardo da Vinci, quanto outra coisa que ele tinha observado no Homem dos Ratos. Qual é? É que ele dizia que o processo secundário, no caso da neurose obsessiva, ele é parasitado pela sexualidade. Então, qual é a explicação que ele dava da neurose obsessiva? Né? Não é aquela da fixação anal, que naquela época era majoritária. Não, é que havia gozo com o pensamento. O pensamento não era produtivo nem prolífico, porque ele alimentava ele próprio. Ele era investido de sexualidade. Olha, você tem então sexualidade novamente enxertando qualquer coisa que era a mais lídima representação do princípio de realidade. Então, essa distinção que ele teria entre pulsão do ego, pulsão de realidade e sexualidade, por esses elementos que eu estou dando para vocês, que são alguns deles, né, que a gente, no pequeno exercício de exegese, vê logo no Freud, ele vai fundar o ego do narcisismo. Eu vou andar um pouquinho mais rápido para poder, se vocês tiverem questão, a gente vê. Bom, mas chegando aqui, você vai ter outro problema. Até agora, como é que funcionava a economia ou a dinâmica da psicanálise? É alguma coisa extrasexual que reprime o sexual. Porque o sexual é o princípio do prazer, ele visa descarga. Ele não tem tempo, não tem espaço, não tem contradição, o que é, não é, o que não é, etc, etc. O que é que ele visa? O que é que ele visa é, efetivamente, a descarga da pulsão. Agora, antes, então, eu tinha qualquer coisa que era o contrário disso. Agora, as duas coisas são sexuais. O ego também vai funcionar de maneira doida, feita a pulsão sexual. Ele também vai obedecer ao seu desejo de reter libido e ficar dono e monopolizador disso aí. Finalmente, dado isso aí, o que é que então que vai acontecer? Quem vai ser responsável ou assumir a função anterior do recalque? Porque uma coisa é segura. O ego não pode fazer tudo que a sexualidade quiser. Antes você tinha o princípio da realidade para impedir. Agora, que ele também é sexual, que ele não representa mais a realidade e os limites, quem é que vai dar limite ao ego quando ele já está todo sexualizado e narcisicamente investido no megalomaníaco, né? Essa questão é a questão que Freud vai buscar responder o tempo todo, depois da introdução ao narcisismo. Buscar o tempo todo, e uma das primeiras respostas que ele vai dar, eu vou passar aqui em cima de outros detalhes, né, para poder a gente distribuir um pouco a ideia,
é que ele vai dizer: eu vou encontrar no ego um mecanismo que faça com que ele não fique liberado para o gozo, sem limite. Que mecanismo é esse? É um mecanismo de construção de um ideal. Vai ser o texto de Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ali em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud vai mostrar que um dos mecanismos possíveis é eu separar o ego do dublê fetiche dele, que é o líder, né? Que é o líder, que é o Führer, né? Ele diz, e do lado de cá, eu me comportar de maneira dessubjetivada, de tal forma que eu não posso querer, nem desejar, nem fazer o que eu quero, que eu só sou autorizado a fazer o que o líder deseja, o que ele diz que você tem que fazer. Esse nível que Freud descreve a partir de todo aquele dado da psicologia social, das massas, né, que ele lia, que era tudo do século XIX quase, do pensamento antiluminista, basicamente, Freud vai dizer que isso é o limite. A esse, tudo é permitido, mas ao de cá não. Esse daqui, ou o desejo dele, vai funcionar como simulacro, como semblante, como faz de conta da lei, da regra, da autoridade, superego, da esteira, né? É tudo isso que esse líder em Psicologia das Massas, ele vai funcionar, né? Ele vai funcionar dessa maneira, porque dessa forma vamos fazer isso aqui, seria um bando de eguinho pequenininho, né, completamente dominado, domesticado ou hipnotizado pelo líder, ou por esse dublê fetiche do ego, que seria o líder das massas, né? Ele é que aliena. Eu posso entrar efetivamente numa relação em que eu abra mão da minha subjetivação, da minha subjetividade, daquilo que eu posso encontrar como singular em mim, para poder ter nessa relação subordinada, né? É a relação subordinada ao líder, que é uma relação que Freud vai descrever paralelamente com dois outros estudos, que é o de Bate-se uma criança e o problema econômico do masoquismo. Ao mesmo tempo que ele está vendo isso aqui, ele está mostrando que eu posso ter com o outro um tipo de relação em que o freio da pulsão vai arranjar uma maneira completamente diferente da dinâmica do recalque. Essa dinâmica daqui, ele vai chamar de dinâmica da perversão. Qual é a dinâmica da perversão? A dinâmica da perversão é que eu abro mão do meu desejo, como nesse caso aqui, para poder ser instrumento e objeto do desejo do outro. Né? Isso é uma da dinâmica que ele vai chamar. É a dinâmica do fetiche. Não bate-se uma criança, e no caso do problema econômico do masoquismo, qual é a dinâmica do controle? Aqui não tem a hierarquia de um que se distingue do outro. Os dois são pares. E o que funciona na parceria perversa, para fora, tem dois, sadomasoquismo, voyeurismo, sadismo, o resto é invenção, né? É isso que ele acha. Qual é a mecânica do freio? Qual é a dinâmica da regulação? O que é que funciona como lei? É a montagem continuar se mantendo sem haver ruptura. Como é que não há ruptura? Não há ruptura quando eu aceno para o gozo sem deixar que ele chegue lá. Como é que eu faço isso? Eu faço isso quando cada um sabe que o gozo total não cabe a ele só. Se eu sou um parceiro sadomasoquista, ou eu gozo sadicamente o outro masoquisticamente, ou vice-versa. Se eu me colocar no lugar dele, eu não estou no lugar meu. Se eu me colocar no meu lugar, eu não estou. Ou seja, onde um está, o outro não pode dividir. Isso faz com que, na parceria perversa, haja esse equilíbrio. Se esse equilíbrio é rompido, a parceria perversa se acaba,
ou você caminha para a destruição, né? Aí se perde o controle, mata-se. Como aqui, se perde o controle, mata-se. As pessoas ou os grupos são capazes de se suicidarem, como o Jim Jones, que aconteceu na Guiana, né? O cara disse, mata, morreram 900 se mataram. Essas pessoas que ficam absolutamente hipnotizadas, é o que Freud diz, por essa espécie de líder que, em geral, não tem grandes características. Ele tem que ser um pouco vazio, né? Um pouco mitificado, um pouco raso, um pouco oco, um pouco estúpido, está entendendo? Então, para poder você projetar qualquer desejo megalomaníaco que você tenha, né? Então, vocês vejam que, do lado de cá, o par se mantém por essa espécie de acordo, né? Mas o que acontece aqui, nesse par, é que Freud, ao mesmo tempo que vai mostrando como o ego pode assumir essas formas, ele vai mostrando também que a dinâmica, a economia, vai modificando. Até aqui, a gente está lidando com o princípio de realidade e o princípio do prazer. Quando você chega aqui, Freud já tinha estudado as neuroses de guerra. Já tinha lido, além do princípio do prazer, o ego e o id. O que é que se trata aqui? Se trata aqui, se a gente pudesse dizer, não só do princípio do prazer, como do princípio da dor. Nesse caso, o prazer está barrado pelo risco do gozo, ou então porque existe trauma mesmo. Porque um impõe ao outro o seu desejo com tal violência que há uma infração do par de excitação, que o ego perde a capacidade de reagir. Então, todos os esforços dos pares nessa relação perversa é de controlar a dor, de tentar, se você quiser, localizá-la. Para poder, uma vez localizada e imobilizada, ele diz, o ego vai ver, então, se consegue entrar de novo no regime do princípio do prazer, no regime do princípio da realidade. Por enquanto, é como se eu estivesse numa trincheira, né? É mais ou menos a descrição, recebesse o primeiro impacto daquilo que rompe, que lesiona, que causa, né, se você quiser, uma fratura e uma grande fissura na totalidade egóica, e ele fosse obrigado a investir tudo que ele tem ali, cuidar daquilo ali. Enquanto ele está com dor, ele está sabendo que ele é ele. Enquanto a dor ele pode estar tratando, ele sabe que ele não se dissolveu. Quer dizer, cuidar da dor pode ser qualquer coisa que muitas pessoas queiram para o resto da vida para ter ideia da própria identidade, para ter ideia da própria egoidade. Como se quando elas parassem de sofrer, elas não entraram ainda dentro do regime do prazer, elas não querem abrir mão daquilo. E se você tira isso, você pode desmantelar. Você pode desorganizar essa totalidade. E também é um desses casos de fragilidade narcísica que a gente vê, né? Muito bem. Depois desse ego daqui, que é o quarto ego, tem vários outros sub-egos por aí por dentro, você chega finalmente à última grande descrição freudiana, metapsicológica do ego, que é de 1926 e é o estudo de inibição, sintoma e angústia. Em inibição, sintoma e angústia, Freud define o ego como uma espécie de esfera. Como uma espécie de esfera que quer, sobretudo, manter sua própria forma. Ele fala de compulsão à síntese. Tudo que se passa do ego, sejam sintomas, sejam objetos, representações, dores, prazeres, amores, o que quer que seja, o ego quer trazer para si. O ego quer ser o mesmo. Ele não quer se lidar como sendo outro. Quer dizer, o ego, nesse momento aqui, ele fica acumulando tudo aquilo que você diz. Ou ele é rede, ou ele está entendendo expressão narcísica, ou ele é ideal. O que passa, e sobretudo sintoma, o ego vai trazendo para si. Isso é o que faz com que Freud tenha denominado o texto dele de inibição, sintoma e angústia. Por quê? Porque até então ele tinha tratado de sintoma, tinha tratado de angústia. Inibição não.
Inibição é um quadro psicológico em que o que existe é paralisia. O que existe não é deslocamento de sintoma, o que existe não é nada disso, o que existe é paralisia do todo. Por isso que ele diz. É uma afecção, é um quadro nosológico, psicodinâmico à parte. É quando o ego está completamente inflado. Ele está completamente sem saber que partido de conflito tomar, que modelo de identificação assumir. É o ego paralítico, esse ego autofágico, que ele, tudo que encosta, ele vai botando para dentro. É isso que Freud vai chamar do modelo do ego inibido. Ele vai dizer que, no fundo, todo esse desenvolvimento, a gente chega finalmente a essa espécie de ego-esfera, que quer manter sua própria forma, livre de qualquer desvão, livre de qualquer desnível, livre de qualquer contradição. Ele quer transformar tudo isso num enorme amálgama, e Freud vai se perguntar por quê. É aí que ele vai redefinir a angústia. Isso tudo vem porque inibição, sintoma e angústia, Freud vai dizer que tem uma angústia primordial, que não é mais a angústia que deriva do excesso da sexualidade. Essa angústia do lado de cá, ele vai chamar angústia de aniquilamento, ele vai chamar angústia de desamparo. É a angústia básica, inicial de separação. Como é que ele quer dizer isso? Ele quer dizer isso que esse tipo de manutenção do ego de Freud, ele só tem esse formato, porque esse formato é um formato que está colado, indissociavelmente colado ao outro. Freud vai chamar isso de necessidade de satisfação do ego por uma ação específica. Ele diz que assim que o bebê nasce, o bebê traz dentro dele a capacidade de discernir, de saber que só com a ajuda de um outro ele vai realizar certas coisas que lhe darão prazer ou vida. Essa marca é uma marca, por assim dizer, pré-representacional. Ela é antes de formular a representação de um objeto. Mas, diz Freud, ela é libidinal. A libido, nesse momento aqui, com a função de autoconservação, elas são indissociáveis. Esse tipo de vínculo libidinal que eu tenho com o objeto, que parece para mim o objeto sem o qual eu não vivo, é qualquer coisa, diz Freud, que faz com que o ego queira se manter intacto e íntegro, sem nenhuma possibilidade de variação, para não perder essa possibilidade que é de ter um mecanismo de ação específica. Ele vai usar o termo alemão Nebenmensch, o humano ao lado, ou a ajuda externa necessária. Ele vai dizer que isso é da ordem de uma ananque, de uma necessidade, e que você aí não tem como distinguir, nesse tipo de angústia de separação, o que é sexual e o que é pulsão de vida. Ele vai fazer essa colagem, e ao fazer essa colagem, ele vai também, até certo ponto, explicar para a gente como, muitas vezes, o risco de perda disso aqui, em personalidade como essa, ele sofre uma espécie de banho de teatro da sexualidade. Porque muitos casos que você acha que são sexuais, as pessoas não podem se desligar do outro. Não pode se desligar do outro porque a experiência que tem é de que vai morrer. Né? Se vocês lembram certos títulos, né? Teve muito romance, a ficção é pródiga nesses exemplos, né? Mas a ficção cinematográfica tem um caso magistral disso aí, que é um filme do Truffaut, que se chama A Mulher do Lado. Quer dizer, né? Que é uma beleza de filme, onde você tem um par que não tem condição de viver um sem o outro. Né? Não tem condição. Então você olha e acha que é a paixão. Olha e acha que é o amor louco. No fundo, é uma necessidade de sobreexistência. Necessidade de sobreviver. Outras pessoas, você vê, elas também conseguem, muitas vezes, desviar esse tipo de necessidade básica, dessa angústia de separação inicial desse ego, né? Fazendo a personalidade como si. O teatro histérico da sexualidade.
né? Então são pessoas que não podem, nem tem como viver só com um parceiro. E que todo mundo do lado fica escandalizado porque acha que a pessoa é leviana, que ela é volúvel, que não consegue manter compromisso, que tem uma sexualidade infantil. No fundo, e as pessoas acabam convencendo. Não só convencendo pai, mãe, amigo, colega profissional, como até analista. Né? De que no fundo se trata de uma espécie de histeria, e o que existe mesmo é medo de solidão, é medo de ficar sozinho, é como se aquelas pessoas fossem arrimo. É como se o sexo fosse a coisa que menos importasse. O que importa é a presença, é a certeza, é a segurança do que está. Agora, quando você muitas vezes encontra pessoas com esse tipo de funcionamento, em que houve uma espécie de descolamento disso aqui, né? Como houve uma espécie, o esquema já não funciona mais, a fechadura e a chave já não estão mais atreladas, e você como analista é chamado a suprir alguma coisa que você próprio não tem, né? Porque todos nós vivemos nesse regime, até segunda ordem, quer dizer, em que o humano ao lado garante a gente um mínimo de equilíbrio narcísico, né? Eu não estou falando aqui da pequena crise histérica, dos males obsessionais, das culpas, de frustração, de impotência, quer dizer, do nosso dia a dia. Eu estou falando aqui de pessoas que têm crise de angústia pavorosa e que não podem efetivamente, né? Que lembra um pouco o vínculo que aquele autor winnicottiano, Christopher Buller, né? Chama de objeto transformacional, ou seja, algo que cola, uma sorte de simbiose, uma espécie de fusão, sem a qual eu não posso ter, e se para ter isso aí eu precisar fazer, eu repito, o teatro da sexualidade, eu vou fazer. Contanto que eu mantenha as pessoas próximas a mim. No jogo de vem e eu barro, vem e eu barro, vem e eu barro, que muitas vezes a gente confunde com histeria e acha que aquela história, quer dobrar o desejo do mestre, né? Quer dizer que sabe como se goza, quando ele vem você barra, mas não, é porque ele gozou, acabou. Então, vou ter que manter aquele suspense para poder isso ser mantido. Esses casos, eu estou dando o exemplo da sexualidade, porque eles são os mais exuberantes, né? São os que chamam mais atenção. Mas você vai encontrar isso em outras esferas, né? Ou com personagens familiares, ou, se vocês quiserem, da mesma maneira que esse aqui tem um forte componente, como que você pode chamar, dependência cultural, dependência o quê? De seitas, fanatismo, etc, etc, né? Esses aqui também as pessoas não podem viver fora de certeza. Não podem duvidar por um minuto, entende? De que aquilo que ele define como sendo a necessidade, que isso seja variável. O outro, por sua vez, vai ficando cada vez mais rígido. Ele tem que ter uma pauta de resposta na qual ele jamais pode ser infiel. Né? E isso, para a gente, analista, também é o seguinte: chegou hoje, ele está com cara feia? Eu não estou com cara feia. Minha cara é essa desde que eu nasci. Não, está com cara feia. Não estou com cara feia? Não, porque eu vi, porque hoje rio, porque depois, porque aqui, entende, demorou. Né? Ou então passou o WhatsApp, não respondeu, por que não? Né? Isso a gente pode ler simplesmente como manipulação histriônica, né? Em alguns casos não é. É devido, digamos, à rigidez da necessidade que ele tem de ter um objeto em permanente disposição e em permanente adequação à necessidade que é o desejo dele. Ora, por definição, Freud dizia desde o início que o que caracteriza a gente é justamente que nenhuma resposta, nem do outro, nem da gente, ela vai esgotar a sexualidade. Sexualidade deixa sempre resto, deixa sempre sobra, deixa sempre raspa, apara, o que a gente quiser. Né? E é em troca disso, é em troca de como lidar com isso, que a gente constrói sintoma de sublimação. É com isso que a gente pode fazer sofrimento, ou a gente pode fazer beleza. A gente pode escrever Clarice Lispector, a gente pode fazer Drummond, a gente pode, tá entendendo, fazer sei lá o quê, né? Cinema, música, pode fazer
romantismo poético, romantismo pictórico, pode pintar, impressionismo, é com essa eixo. Se você quer eliminar e ter essa espécie de justaposição sem falha, como acontece muitas vezes nesse caso, a vida se torna extremamente difícil. E para o analista também. E a primeira coisa que ele não pode, o analista, é de fato perder a paciência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, achar que está obsoleto, porque esse é o risco. Eu não posso fazer nada, eu estou aqui, parece paralisado diante disso, eu não vou suprir essa mãe primeira que ele não teve nesse objeto. O que é que eu estou fazendo? Ou eu vou dormir, ou eu vou olhar o WhatsApp, ou eu vou, tá entendendo, me descredenciar, me desautorizar, ou então vou entrar em ansiedade, ou fazer uma coisa muito mais simples. Eu vou construir uma barreira, fazer de conta, né, que isso aqui é uma farsa. Não é que ele está lá fazendo qualquer coisa que eu não sei direito, eu do lado de cá também fazendo qualquer coisa que eu não sei direito, tá entendendo? Mas enquanto houver um acordo, a gente estiver aqui nesse horário, tem a força do certo, ele está vindo. Vamos deixar. Isso a gente não pode. Né? Tem o Laimier, que é um analista, que dizia, olha, a gente só tem um prazer, que é o prazer de pensar. A gente não pode passar o ato com o nosso cliente. Quer dizer, pode até passar, mas deixa de ser cliente. No princípio, a regra é essa. Né? Então, se a gente não pode ter outro prazer, que não seja o prazer de pensar, o prazer de analisar, a gente não pode ficar congelado nessa posição de quem não sabe o que está acontecendo. A gente está aqui, sim, como suporte, como suplência de uma relação que a gente sabe que é extremamente difícil de ser metaforizada, metonimizada. Se fosse, a pessoa não era o quadro que está apresentando. Eram os outros quadros que a gente está lá e chega simplesmente e a pessoa parece que vai sozinha. Basta um mínimo de estímulo, vem a associação, vem a capacidade de mudança de vida, vem a capacidade de alternar felicidade e sofrimento, sem desabar. Do lado de cá, não. Do lado de cá, todo cuidado é pouco, e parece que o recurso que a gente tem, se a gente não confia mesmo no que está fazendo, a gente começa a duvidar do que a gente faz, né? Começa a cair nessa posição, que eu estou dizendo que é perigosa, que seria a gente desautorizar qualquer coisa, que na maior parte do tempo deu muito trabalho de construir, eu não tenho dúvida. Né? Quem entra nessa profissão não tem como. Né? Porque o ganho que você tem, tá entendendo? Não vou dispensar ganho financeiro, porque isso depende de cada um. Mas é de você estar o tempo inteiro com a inércia. Estar o tempo inteiro com o traço da pulsão de morte, né? Da repetição, da dor. Né? Então, o que a gente pode fazer para poder guardar interesse e manter isso vivo é saber o que a gente está fazendo. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar e ver qual é a ocasião. Freud chamava isso de tiquê. Quando a fortuna passa. E aí você pega. Você tem que estar aqui, porque se não estiver aqui, ninguém vai pegar a fortuna. Ele só vai estar se estiver com o olho da gente, se estiver apoiado por a gente, entende? É essa condição que eu acho que faz com que a gente consiga ajudar essas pessoas, né? E avançar um pouco no perfil. Bom, gente, grosso modo é isso. Eu queria ouvir o que vocês estão pensando. Por enquanto, como eu estou dizendo, eu ando por aí. Né? Não sei se depois algumas outras coisas vão vir que vão fazer pensar de outra maneira. Por enquanto, o trabalho de reconstrução metapsicológica que a gente está fazendo caminha dessa forma. E, bom, tem muito chão, né? Muita coisa a ser feita, mas grosso modo é esse o desenho. É esse o design aí do problema do ego, viu? O que é que vocês acham? Pediu pergunta. Eu acho uma aula magnífica, nunca tinha ouvido nesses termos esse desenvolvimento. Sobre a noção do ego? Pois é, quando a gente se debruça mesmo, a gente começa a ver coisas. O que acontece com Freud? Toda vez que a gente lê, ele é diferente. É aquela coisa que parece que não tem fim, uma cornucópia, né? Mas eu estou indo por aí.
Bom, vou falar e talvez eu puxe um pouco a brasa para minha sardinha no mundo do trabalho atualmente, né? Mas eu fiquei pensando, porque o que eu mais vejo, eu que estou numa área de saúde ocupacional, são empregados, né, entregando atestados de depressão. F32, F31, né? E que são tratados majoritariamente por psiquiatras, recebem, aí volta a trabalhar, daqui a 3 meses, 6 meses de novo, e está sempre nesse quadro de não conseguir. Fiquei muito tocado pelo paciente que não ficava paralisado em frente ao computador, que é isso, a pessoa volta ao trabalho e não consegue trabalhar, e ao mesmo tempo a gente vive, né, e quem já pôde ver o filme do Ken Loach, que está em cartaz agora, um filme sobre o esmagamento da ideia de empreendedorismo sobre as pessoas, né, o desastre que isso pode ser, quer dizer, de um sujeito completamente inflado. Eu achei interessante essa coisa do sujeito inibido, um sujeito inflado, mas ao mesmo tempo esmagado, quase sem poder ser sujeito, né? E aí eu fiquei pensando talvez nessa nova forma porque eu acho que tudo são formas de mediação, mas são formas de controle, né? Eu fiquei muito tocado por essa questão dessa exaustão, tá? Dessa exaustão, mas ao mesmo tempo meio que tem ali uma coisa que continua puxando, né? E que me parece que eu entendi da sua fala, é que essa exaustão, fiquei pensando também no Ehrenberg, né? A coisa do cansaço de ser si mesmo, que aí ou o sujeito se dopa ou cai deprimido, se dopa ou cai deprimido, e que não tem estofo, né? Sim. Enfim, as primeiras coisas que eu pensei. Eu concordo com você, porque eu penso que nesse filme do Ken Loach, né, como de outros pensadores, que na verdade ele é um documentarista da situação do sujeito moderno, né, em particular a Inglaterra, que tem lá, um país que já tem um dispositivo de proteção social grande, desenvolvido, não é a miséria, não é o Brasil, nem a Nigéria, nem a Indonésia. Mas mesmo assim, esses imperativos culturais, né, da tal ideia do seja você mesmo, como se disse o Ehrenberg diz, ou que aquele sul-coreano também fala, né, quer dizer, o cansaço de alta exigência, a ideia e o logro, né, porque ele diz que é empreendedor, mas é um empreendedor que trabalha 16 horas por dia e mal come, não tem dinheiro para dormir. Então, que empreendimento é esse, né? É uma coisa que apela muito mais para uma realidade narcísica do que para um princípio de realidade de verdade, entende? É uma coisa que é uma injunção que acena muito mais para teu lado grandiloquente, mágico, onipotente, que é insensato, que é mimado, do que qualquer coisa que te ajude a de fato enfrentar as dificuldades da realidade. Então a gente vê lá, né, que acaba sendo aquele filme que é um drama, porque é carência por todo lado, e a pessoa ali no mar não sabe, porque tem tanta carência, se ele está fazendo o dever de casa. Né? Se ele está fazendo o dever de casa, mal sabe que o dever de casa é que está fazendo ele errar. Né? E aí é que está o perigo. Está o perigo esse outro. Porque o que acontece quando eu digo a você, olha só, você nasceu para ser prêmio Nobel e você não é prêmio Nobel, qual é a nossa primeira resposta psicológica? Eu vou buscar quem foi que me impediu de ser. A gente vai por aí, isso Freud descobriu. Isso Freud descobriu desde o complexo de Édipo. Né? Por que é que eu não posso ter mamãe? Porque papai me impede. Se ele não existisse, eu teria acesso a ela. Tem o outro, que me impede, está entendendo? Que põe à prova a minha potência, que me dá. Do lado de cá, se eu digo para você, que você, está entendendo? Não é prêmio Nobel, não é o pódio, nem a corrida, nem está lá em cima. Né? Não vou dizer para você porque você não tem condição. Porque você calculou mal sua regra. Nem a pessoa quer dizer isso para você. Ele vai encontrar quem? Bode expiatório. Alguma coisa me impediu de ser isso. Esse outro está dizendo que eu sou prêmio Nobel. Se eu não sou e eu confio nele, ele é líder, é porque foi esse do lado de cá que me impediu, então ele é o inimigo. É assim.
que você faz da maior fragilidade a pior brutalidade. Foi assim que funcionou a Alemanha de Weimar, entre as duas guerras. Né? Era assim que o alemão, que dizia toda a vida era um povo culto, industrioso, militarmente poderoso, que tinha uma história absoluta, estava daquele jeito, que estava entre 19 e 39, porque é culpa de quem? Dos judeus. Quer dizer, isso é algo que, quando se está nessa precariedade, tem um cuidado, porque é um estado de sofrimento que eu vou manipular. Então a dor se torna a pior crueldade. Né? Se torna a minha demissão absoluta de responsabilidade e a acusação persecutória ao outro. Quer dizer, no caso do personagem de Ken Loach, a gente acaba com a interrogação, e evidentemente, como Ken Loach é um pensador, ele não vai propor saída persecutória. Agora, na realidade mesmo, isso acontece. Né? Você começa a criar inimigos. São os migrantes, são os ilegais, não sei o quê, parará, papapá. Uma série de coisas que a gente, infelizmente, está presenciando em nosso mundo. Né? Mas eu acho que tem a ver com esse apelo. Se você quiser, de um lado, alguns narcisos que você não tem limite, você é dono de você próprio, coisa que a gente sabe que é a maior mentira. Né? Desde cedo, Freud dizia que nosso ego obedece a 3 senhores, né? Quer dizer, que dono da gente. A gente lida com a contingência. A gente lida com força que ultrapassa muito a gente. A gente é melhor quando a gente sabe disso. Né? Foi quando ele soube, tá entendendo, que ele detestava o pai porque era fraco, que ele se deu conta do que era que ligava ele ao pai. Né? Eu acho que quando a gente sabe que tem o pé de barro, quando a gente faz feito Ulisses, a gente se amarra no mastro e não vai dizer, não, a sereia todo mundo morreu vindo. Eu não, eu posso. Então, todas essas fábulas, Ulisses amarrado, o calcanhar de Aquiles, né? Todos nós temos. Temos essa marca, se você quiser, da falta. A marca da incompletude narcísica. A marca de um lugar onipotente que a gente gostaria de dar. Se alguém vai, e de maneira como a gente vê, né, coloca a gente numa condição cultural, que você sofre essa espécie de lavagem que te diz que você pode tudo, que felicidade é igual a gozo, nunca foi, é a primeira cultura, entende? Todas as culturas até agora que a gente tinha, felicidade é igual a sese, né? Eram os gregos, o romano, né? Quem é que é feliz? É quem sabe governar si, cuidar de si, usar com parcimônia e prudência os prazeres. Primeiro, né? Se você diz isso, e a pessoa que está envolvida nesse clima não consegue realizar a fantasia do onipotência que ele tem, você torna as pessoas felizes, agressivas, predispostas a funcionar como rebanho de falsos líderes. Né? Isso é algo que a gente viu, é algo que se repete, a gente tem esse funcionamento egóico. Né? A gente pode entrar nessa relação, numa relação sadomasoquista, como Freud disse, aprender a gozar com a humilhação, com a desqualificação, com o pisoteamento. A gente tem essa capacidade, né? Essa delegação, se você quiser, de tudo aquilo que a gente pode chamar de autonomia e dignidade, né? A gente está disposto, quer dizer, a abrir mão disso. Quer dizer, os exemplos que a gente tem do stalinismo e do nazismo são mais que suficientes. Né? Se vocês lerem Sonho do Terceiro Reich, da Charlotte Berrat, que é uma maravilha o livro, né? Ou se vocês lerem O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, né? Vocês vão ler. Como as pessoas podem gozar dessa posição, né? De miséria moral, tá entendendo? De indigência intelectual e de dignidade. A gente tem isso. Esse é o escândalo da pulsão de morte. Quando Freud descobriu o masoquismo, a cabeça dele virou pelo avesso.
quando ele descobriu que a gente podia funcionar perpetuamente na órbita da dor e que não tinha limite isso, né? De fato, foi qualquer coisa que foi um verdadeiro demoníaco, ele disse. Está aí o lado escuro, o lado mais escandaloso da psicanálise. Né? Porque o sexo do lado de cá, esse sexo bonzinho, treloso, travesso, né? A gente, me quer tudo bem, não quer amém. Quer dizer, ele é reflexivo. Entende? Não quis não, pois bem, trago para mim. Sua libido. Essa ideia, quando chega do lado de cá, não tem volta. Não tem isso. Né? Eu não posso querer. Então, o que nós podemos fazer é fazer com que a gente, com os nossos recursos, a gente lide, né? O que o Philip Roth chamava da marca humana, que é outro grande autor, que a gente lide com isso de maneira a permanecer sempre com a possibilidade, se você quiser, de metaforizar, metonimizar, entrar no terreno da sublimação, que é por aí que a gente pode ter alguma leveza, alguma alegria na vida, né? Já que controlar a pulsão, nem pensar, ela não vai deixar. E, para negar esse lado e para o outro, me alienar completamente, né? Ser uma espécie de servo, capataz no gosto do outro, isso é uma saída muito ruim. Isso acontece em nível pessoal, isso às vezes, infelizmente, acontece em nível cultural. Quer dizer, em certos fenômenos, onde a gente vê essa amálgama, né? As pessoas meio que narcisicamente destituídas, para que você possa colocá-las numa posição, né, de quem foi mastigado e cuspido e não tem mais suco interno e que agora a máquina de moer vai fazer daquilo o bagaço que quiser. Né? É sempre algo muito complicado. Né? E uma das coisas que Freud, inclusive, presenciou, né? Porque quando ele saiu já estavam queimando os livros dele em Viena, né? É uma das coisas, porque ele tinha aquele ceticismo benevolente, era aquele homem da Europa Central, que tinha certo fair play, mas o problema, nesses momentos difíceis e complicados, eu digo aí já na área de cultura, nem é tanto você saber porque um líder desse existe, que a gente breve deixa de querer entender isso aqui. Né? Isso aqui não é inteligível. Isso aqui é pura projeção do lado de cá. O problema para entender é como tanta gente, entende? Tem essa relação. Era isso que Freud dizia, como é que essa Viena, que era a joia, a princesa da Belle Époque, tinha tomado o lugar de Paris, tinha tomado o lugar de Londres. Né? Então aquilo, tudo que era novidade musical, em pintura, em arquitetura, em filosofia, em psicologia, em história, estava ali. Do Império, dos Habsburgo. Como é que aquilo ali, de repente, as pessoas vão e querem Hitler? Entende? Querem Hitler. Isso tudo que para eles era qualquer coisa, que eles são um masoquismo da gente. É essa a capacidade que a gente tem, né? E, se ele tivesse tido paciência lido Proust, talvez tivesse menos susto, né? Porque era o velho Proust que já mostrava isso depois do caso de Dreyfus, né? O grande escândalo dele. Como é que essas pessoas são capazes de tal baixeza? Como é que aquilo que ele admirava era aquela sociedade de Saint-Germain, né? Os Germans, como ele diz das mulheres de Tiara, de repente eram pessoas capazes de uma vilania, de uma torpeza daquela, né, que foi a grande desilusão dele. Finalmente ele transformou a desilusão e a dor dele em maravilha para a gente. Mas muito não. Continua nesse registro. Então, esse aceno para o gozo que nossa ordem narcísica permite, é essa capacidade que a gente tem de manter uma parceria perversa sadomasoquista. Isso tudo, quando é na tradução clínica, é duro e é difícil. Quando chega na tradução cultural, exige o dobro da gente. Existe aquela ascese freudiana, exige aquela confiança, né, que ele tinha, que a gente vai poder andar, entendeu? Que a gente vai
poder confiar que a boa vontade humana, o recurso da capacidade da inteligência, um melhor conhecimento, né, do nosso patrimônio afetivo, ele pode encontrar uma posição mais satisfatória na ordem da castração, né? Sem isso fica difícil. Mas como você falou, o que me assusta muito é a quantidade de pessoas que ficam naquele lugar. Pois é. A quantidade é demasiada. Porque... A única coisa que você pode, assim, tranquilizar é o seguinte, é que está aqui hoje não está aqui amanhã. Porque é uma demanda que não tem consistência. Entende? É qualquer coisa que não vai ser satisfeito. Porque, efetivamente, aqui, nesse caso, você não está diante do líder demagogo comum, não. Né? Você está, no caso, numa espécie de desejo de morte. Né? É diferente. Né? Esse líder aqui, ele é paranoico. Né? Ele só pode viver construindo inimigos e fazendo de conta que o inimigo é um inimigo seu, quando na verdade é dele. Porque ele só vive e a identidade só é mantida enquanto ele tem um inimigo para abater, né? Quer dizer, isso que você via. Você via no Hitler, você via no Stalin, você via em todo ditador. Em todas as pessoas que não conseguem viver com a contradição, que não conseguem viver com a diversidade, com a singularidade, com a capacidade que a gente tem de se exprimir imaginativamente, libidinalmente, de maneira diversa, né? Isso aí é uma coisa que é característica. Né? Uma coisa característica, inclusive, desses estados de alienação é a intolerância em relação a padrões de moralidade ou padrões de gozo, de prazer. Né? A primeira coisa que eles fazem, como fizeram em Moscou, depois sempre é banir o que eles chamam de arte degenerada. Né? É a primeira coisa. E tudo aquilo que sai do padrão que ele acha estético, ou do estilo de vida que ele acredita que é o dele, que está colado. Pois é. Né? Então, eu acho que isso aí ajuda a gente também, né, a atravessar momentos clínicos e momentos culturais com um pouco mais de apoio, né? Você tem um pouquinho de esperança. Mas quem é para ter mesmo, né? Porque já hoje isso a gente no Brasil, infelizmente, está de uma maneira que é difícil que a gente não acabe em qualquer discussão, qualquer coisa, só se for muito, sem abordar isso, né? Porque parece que você está numa redoma e está fora do mundo, né? E não é assim. A gente tem que levar isso em consideração, né? Quer dizer, boa parte das pessoas caiu numa trampa, quer dizer, uma verdadeira vadia imaginária. É claro que a história explica, né? E alguns, efetivamente, renunciaram absolutamente a qualquer individualidade. Porque uma das coisas que Lacan diz, que ele diz que é fundamental para... que eu acho que ele tem razão, para a vida cultural, é a ideia de decoro, a ideia de pudor. A ideia de decoro e de pudor é o seguinte, né? Você, como um participante de uma sociedade civilizada, ou de qualquer cultura, você não pode dizer qualquer coisa a qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Essa regra, que é a economia das trocas simbólicas, né, como Levi-Strauss dizia, que regula. Né, essa regra é básica. Sem isso você não tem cultura. Né? Você tem que saber que o que você diz ao seu pai, não diz à sua mãe, não diz ao seu vizinho, não diz ao seu chefe, não diz ao subordinado. E que diz certas coisas num certo momento, de certa maneira, em suma, né, são rituais de convívio civilizado. Esses líderes, eles pulam, eles ultrapassam essa barreira, né? Eles ultrapassam essa barreira e distribuem bananas. Distribui banana, tá entendendo? Ou coisas horrorosas, quer dizer, se você vê um repertório
efetivamente, né, deprimente. E qual é a nossa reação? A nossa reação é que a gente não pode cair nisso. Não cair nisso, a primeira coisa é não se deprimir. Porque aí realmente você dá, não é você deixar, porque tem outros tantos que não estão pensando assim, que tem respeito pelo convívio, que vê no outro, se você quiser, um sujeito que tem desejos, que tem opiniões, que tem padrões, se você quiser, de moralidade, né, de decoro. Isso é uma coisa básica. Se você pegar a tribuzinha menor que exista, no nível, se você quiser, de manipulação instrumental menor possível, existe regra para que você fale de você de uma maneira, fale do outro de outra forma, você se apresente de outra. Não tem como. Né? Isso aí é o básico. É o que o Lacan chamava de pudor. Ele acreditava que era um dos dois afetos absolutamente necessário, a angústia e o pudor. Quer dizer, um que a gente é aquilo que vai mover, e o outro é porque como a gente vai acabar tendo que lidar com isso sem cair nas parrelas da megalomania, né? Então, é isso aí. Depois a gente novamente se voltar. Queríamos saber a continuação dessa pesquisa.